Memphis Depay faz postagem enigmática. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender se o holandês vai ou não renovar seu contrato com o Corinthians, últimas de mercado, bastidores, finanças e as chances de título na Copa do Mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Memphis Depay fez postagem misteriosa. O atacante, que ninguém sabe se fica ou não no Corinthians, usou suas redes sociais para explicar um pouquinho do seu atual momento, com a lembrança de que a passagem dele pela Copa do Mundo não poderia ter sido pior. A Holanda cai no primeiro mata-mata e Memphis joga só 51 minutos durante todo o Mundial. Nenhum gol, uma única assistência, e na partida contra Marrocos, que causou a eliminação da Holanda, Memphis nem sequer saiu do banco. Abre aspas para o atacante holandês: eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção e é por isso que eu sigo aqui. Importante registrar que o contrato do Memphis com o Corinthians só se encerra em 31 de julho. Na teoria, já era para ele ter voltado do período de férias. Vários dos atletas eliminados no primeiro mata-mata já estão retornando às suas equipes. E o fato dele ainda ter contrato, na teoria, indicaria que o Memphis deveria voltar para jogar as 3 partidas do fim desse mês, todas pelo Campeonato Brasileiro. Mas Corinthians adotou total mistério a respeito do atleta. Ninguém responde se Memphis voltará e quando voltará. Importante contar que as tratativas para renovação de contrato estão em andamento. Corinthians fez uma primeira proposta, o Memphis respondeu com uma contraproposta e a gente precisa entender se esse vínculo será prorrogado ou não. A oferta corintiana visa uma redução drástica do salário. O Memphis cairia de 6 milhões de reais por mês para 2 milhões mensais e também deixaria de ter direito a prêmios por jogos, gols, assistências e títulos. Vale a lembrança de que esses bônus foram acumulados em 43 milhões de reais no primeiro contrato e ainda não foram pagos. O Corinthians promete a quitação desses 43 milhões de reais ao longo dos 2 próximos anos. Você acha que Memphis precisa ficar? Entende que essa proposta do Corinthians é boa? Já usa o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicolinha, você poderia falar com o presidente da Lusa para ele trocar o Pedro Raul pelo Cadorini? Não. Você não vai gostar dessa ideia. Porque assim, ó, se o Pedro Raul tem dificuldade, e tem, o Cadorini tem bem mais, cara. O Cadorini é artilheiro da Lusa, sei que talvez você esteja sendo um pouco ingrato em falar isso, cara, mas ele é artilheiro de um contexto bem específico, de Série D, com uma realidade técnica bem baixa, tá? E já que você perguntou de Pedro Raul, deixa eu até trazer uma atualização. Hoje cravaram que o Pedro Raul voltou à pauta do Fortaleza e que ele poderia ser negociado com o time do Ceará. A única dificuldade era a questão do salário, né? Pois bem, eu mandei mensagem para o Pedro, que é o executivo de futebol do Ceará. Ele falou: Nicola, a gente tentou a contratação do Pedro Raul em março, tá? Agora não tem mais nada. Até o fim da live eu consigo ajustar. Não tem problema. Vamos lá, seguindo com perguntas, dúvidas e sugestões. O que você quer saber? Bora de Nicola, tem alguma novidade se o Corinthians vai ao mercado para contratar? E o Memphis vai continuar ou não? Um grande abraço, Júnior, aqui de Vigo, na Espanha. Que legal, deve estar gostoso aí, Júnior, em Vigo, na Espanha, terra do Celta, Celta de Vigo. Sobre Memphis Depay. O Corinthians está fazendo um baita mistério em relação ao Memphis. O Corinthians não divulgou nem sequer a data para o Memphis Depay voltar às atividades. Vocês têm acompanhado os jogadores que saíram que disputaram a Copa, têm tido direito a uma semana, 10 dias de férias, tá? No caso do Memphis, até agora, nenhum comunicado. Deixa eu tentar descobrir essa história. Vamos mandar mensagem para essa fonte no Corinthians, vai que ela traz alguma atualização para a gente, né? E a gente consegue dar o furo. Oi. Desculpa perguntar de novo, mas já tem data para o Memphis voltar das férias? Vamos ver. Não custa tentar, né? Tentar não custa nada, e é de graça. A gente vai mandando aqui. E a última vez que eu tinha mandado, a pessoa falou: não tem uma definição e a gente não pretende divulgar. Eventualmente já tem um acerto entre as partes, aí fica mais fácil de divulgar. Vamos tentar descobrir essa história agora mesmo para vocês. Beleza? Combinado? Nicola, tem alguma verdade na troca de André Ramalho do Corinthians e o João Paulo dos Santos? Cara, o João Paulo é um velho alvo do Corinthians.
mas na oportunidade o João Paulo disse que não queria jogar no Corinthians para não queimar a relação que ele tem com o torcedor do Santos, tá? Deixa eu mandar mensagem para o Marcos. Vai que tem alguma verdade nessa história e a gente já conta ao vivo para vocês, tá? Matos. Peraí. Matos, boa noite. João Paulo pode ir para o Corinthians? Vamos começar por aí? Se ele responder que sim, a gente pergunta se tem alguma chance de troca envolvendo o André Ramalho, tá? O que você acha do Bidon, do Hugo e do Gustavo Henrique no Brasil? Gustavo Henrique, no caso, né? Wesley Pedro, eu tenho muita dificuldade em entender que o jogador que atua no futebol brasileiro mereça ser convocado para a seleção. Essa talvez seja uma das grandes discordâncias minhas em relação a vocês, né? Porque vocês quase todos entendem que, cara, se o cara estiver bem aqui, o cara precisa ser convocado. Eu sempre bato na tecla de que o futebol brasileiro está muito abaixo das principais ligas na Europa. Isso, na teoria, deveria colocar os caras um pouco abaixo em relação aos outros. Respeito a opinião de todo mundo, mas isso é o que eu penso, né? O Hugo, eu acho que é um cara que pode ser testado no próximo ciclo, até porque os 3 goleiros convocados estão bem abaixo. Não, bem abaixo não tem mais idade de jogar uma próxima Copa do Mundo. Eu acho que o Bidon precisaria melhorar muito, ser muito mais consistente para ser convocado, embora exista um barulho grande em relação ao Bidon, eu vejo ele com alguma desconfiança ainda, tá? E o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians, um dos principais defensores do país, mas eu não pensaria nele para convocar. Afonso Almeida Franco Nicola, boa noite, um jogador avaliado por 10 milhões. O clube pode vender por mais dinheiro, tipo 25, abraço, campeão? Sim. Você vai pegar no Transfer Market, vai ter um monte de valor abaixo daquilo que o clube pede. O clube pede quanto quiser. E aí depende, para que ele seja negociado ou não, depende. Se o clube tem capacidade financeira ou não, se o clube está precisando de dinheiro ou não, se o jogador está querendo ir embora ou não, tem uma série de situações nesse sentido, tá? Herbert Luiz, e qual alguma coisa sobre o Corinthians? Deixa eu pensar se eu já falei tudo que eu tinha. Estava contando para você, estou tentando descobrir sobre o Memphis, se o Corinthians já estabeleceu alguma data para o retorno das férias dele. E o atacante Malcom, revelado no Corinthians, pode render dinheiro ao Timão nessa janela de transferências. É que o atleta, que pertence ao Al Hilal, entrou na mira do Fenerbahçe. Ele já tinha conversas com uma equipe do Catar, mais especificamente de Doha. E em paralelo a essas conversas com a equipe Qatari, há também um interesse do Fenerbahçe em sua contratação. Jogador de 29 anos de idade, que havia sido comprado pelo Al Hilal junto ao Zenit por 60 milhões de euros. Negociação fechada em 2023. A grande questão é, Malcom e Al Hilal têm apenas mais um ano de contrato, ou seja, se o time árabe não vender agora, vai correr o risco de perder o Malcom de graça. Atleta avaliado em 18 milhões de euros, ou mais ou menos 106 milhões de reais, dá para imaginar que o Al Hilal exija pelo menos uns 20, 25 milhões de euros. E o Corinthians tem direito a 2,5% do valor de qualquer venda futura envolvendo o Malcom. Temporada que recém terminou, foi do Malcom de 40 jogos, 9 gols e 11 assistências. Ele é titular absoluto de uma das maiores equipes do seu país. O Bruno Salvador, Arthur Melo no Corinthians. Bruno, o Corinthians tem interesse em contratar o Arthur, tá? Mas o grande ponto é a questão financeira. O Arthur pede hoje, deixa eu só arrumar a luz rapidinho, o Arthur está pedindo, pessoal, 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Isso equivale a 33 milhões e 300 mil reais por ano, ou 2 milhões e meio de reais mensais. O Corinthians tem intenção em contratar o Arthur, mas já disse, deixou bem claro para o Arthur, nessas cifras é inviável a gente pensar nessa negociação, não tem como, tá? A tendência é que o Corinthians melhore um pouquinho a oferta, é que o Arthur baixe um pouquinho a sua pedida, mas hoje o negócio é bem difícil. Nicola, mas será que não daria para imaginar o André sendo envolvido nessa negociação? O André, que é volante do Corinthians, ele interessa a Juventus. Na última sexta-feira rolou uma videoconferência entre dirigentes do Corinthians, da Juventus e o Diogo Silva, que é o representante do André. Mas foi só uma primeira conversa, tudo bem embrionário e distante de qualquer possibilidade de acerto, tá bom? Gilmar Lima mandando boa noite. Vinícius Pinto é mais uma pergunta sobre Arthur no Corinthians. O Alexandre Alencar está por aqui. Richardson no Corinthians? O Johnny, de onde surgiu isso para eu mandar essa mensagem perguntando para o Marcelo Paz? Me explica para eu ir adiante, tá bom? E o Wesley, que está bem perto de virar reforço do Cruzeiro,
poderia ter voltado ao Corinthians. Informação exclusiva: o atacante de 21 anos de idade, que pertence ao Al Nassr, foi sugerido ao Corinthians antes de abrir conversas com o Cruzeiro. Até pela relação que ele tem com o Corinthians, clube que o formou, Wesley deu preferência ao Timão. O grande problema é que mesmo diante da possibilidade de um empréstimo gratuito, o negócio ficou caro para o Corinthians. É que o Wesley ganha cerca de R$1,5 milhão por mês na Arábia Saudita e pretende manter seus vencimentos mesmo emprestado no futebol brasileiro. O Corinthians gostou da possibilidade de ter o Wesley, mas avaliou completamente fora da realidade, especialmente nesse momento em que o Corinthians deve para muita gente. Problemas com o transfer ban na FIFA, problemas internos, dívidas com jogadores do time principal, de base e também futebol feminino. Seria um contrassenso, diante de tanta crise, buscar um jogador cujo custo é de R$1,5 milhão por mês. O Corinthians agradeceu o contato, mas descartou a contratação do Wesley, que avançou nas tratativas com o Cruzeiro. A tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas. Empréstimo gratuito com opção de compra, o Cruzeiro assume 100% dos vencimentos do jogador, que deixou uma razoável impressão lá no futebol saudita e esteve nos últimos 6 meses emprestado na Real Sociedad, onde não foi bem, tendo ficado a maior parte do tempo no banco de reservas. Foram apenas 5 aparições. No Cruzeiro, ele se junta a Gabriel Peck, outro reforço contratado para a ponta, além de Arroio e Sinesterra, que eram os atacantes de velocidade que já faziam parte do elenco. O Bruno Rodrigues, que pertence ao Palmeiras, é outro atleta para essa função de ponta que disputará a posição. Você, torcedor do Corinthians, gostaria da volta do Wesley? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Uma quente no meu timão hoje. Boa, deixa eu falar sobre o Wesley. Ontem o Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro, trouxe a notícia de que o Wesley interessa ao Cruzeiro, que tem uma negociação, enfim. O Al Nassr o comprou do Corinthians por US$20 milhões. Primeira temporada na Arábia Saudita foi de razoável para boa, mas não estourou, tem a limitação dos estrangeiros, e o Al Nassr decidiu emprestá-lo para a Real Sociedad. 6 meses na Espanha, que não foram bem, ele foi mais reserva do que titular, jogou só 5 partidas lá, né? E o Al Nassr está disposto a emprestar o Wesley de novo, né? A ideia é vender nesse momento, a avaliação é de que ele pode se valorizar para depois o Al Nassr pensar em vender ou utilizá-lo. E o Wesley foi oferecido para alguns clubes brasileiros, dentre eles o Corinthians, clube que o revelou, clube com quem ele tem enorme identificação. O que eu posso dizer para vocês é que o Corinthians adoraria contratar e comprar o Wesley, mas essa negociação não vai acabar acontecendo, porque o Timão avalia não ter capacidade financeira para fazer esse movimento. Nicola, mas o empréstimo seria gratuito? Sim. O Al Nassr topa emprestar de graça, mas o Al Nassr quer que o clube que o contrate assuma 100% dos salários. A gente está falando de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Na avaliação do Corinthians seria um baita erro pagar R$1,5 milhão para trazer um jogador por mês, num momento do clube com uma enorme dificuldade financeira. O Corinthians hoje está devendo muito dinheiro, está com dificuldade de pagamento de salários, direitos de imagem atrasados, enfim, uma série de problemas, né? E diante dessa circunstância, hoje o Corinthians avalia como um equívoco contratar o Wesley. O Wesley foi sugerido, foi analisado, foi bem avaliado, mas não há grana para isso, beleza? Nicola, boa noite. O nome do estádio do Corinthians e o nome do estádio do Corinthians. Paulão, negociação com a Caixa segue num ritmo muito lento, né? A Caixa é um banco estatal, há uma série de situações a partir disso, né? A aprovação é demorada, enfim. Do Osmar Stabile em vender os name rights do estádio em troca do perdão da dívida do financiamento. Seria o melhor dos cenários, porque só o que o Corinthians gasta com os juros dessa dívida do financiamento, um número assustador, né? Mas ainda não há nenhuma novidade. Deixa eu até mandar mensagem para o presidente, tá? Deixa eu ligar para ele, vai. Se a gente consegue, vamos ver se ele atende. Se não atender, a gente deixa um recado. Osmar Stabile. Vamos lá. O Anderson Simões pedindo para falar do Palmeiras, já falamos. O Alexandre, fiquem à vontade para perguntar
coisas específicas, tá? É sempre mais legal quando vocês perguntam o que eu não sei, eu repasso para as fontes e a gente tenta descobrir, tá? Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo. Falamos do Coringão. Então, desde já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola e não perder nenhum conteúdo quando nós postarmos vídeos novos por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Oi.